Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é os 7 trovões de João e o livrinho. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e por mais um dia do Senhor, sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Estou fazendo uma série. Comecei com 7 selos. Agora, depois fiz os primeiros. Eu fiz do 7º selo, né? Não, fiz dos 5 primeiros selos, né? Depois o 6º selo, que foi os 144 mil. Fiz, né? Continuação do 6º selo. E agora, e depois o 7º selo com o fechamento da Porta da Graça. Que será a Porta da Graça, não será a volta de Jesus. E sim a Porta da Graça se fechando. O fechamento da Porta da Graça. E agora, com as trombetas, fiz as 6 primeiras trombetas e antes de eu falar sobre a 7ª trombeta, que tocará para falar o dia, a hora da vinda de Jesus Cristo. A 7ª trombeta é este segredo, que o dia, a hora da volta de Jesus. Então, estou fazendo essa série antes de falar das 7 pragas. O primeiro trovão é o Apocalipse 13, que é o Apocalipse 13, que é o sinal da besta e o decreto dominical. Então, começar com o Apocalipse 13, que é o primeiro trovão. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Aí continua, a besta que vi. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. Vamos lá. Que o primeiro trovão é sinal da besta, decreto dominical. Agora estou falando da besta que sobe do mar, que é o papado. É a Igreja Católica Apostólica Romana. E águas, subiu do mar, significa povos, nações e línguas. Nasceu entre todos os povos, diante de todos os povos. Povo numeroso que tinha em Roma na época, e tem até hoje, né? E por que que a besta era semelhante a um leopardo? O que o leopardo era em Daniel? Por isso que eu falo que Daniel e Apocalipse têm o mesmo paralelismo. Como falo aqui no canal já há bastante tempo. Que Daniel e Apocalipse são um livro só. Que tem Daniel, tem no Apocalipse. Leopardo, em Daniel 7, era a Grécia. O reino da Grécia. E o que tinha no reino da Grécia? Adoração de imagens. Deus Afrodite, deusa do amor, um deus da fertilidade. E até mesmo nos evangelhos, você vê Paulo indo à Grécia para pregar a palavra de Deus e viu uma das estátuas sem rosto, sem imagem. E estava escrito um Deus desconhecido, que era o próprio Deus, que não tem forma.
que para nós aqui temos que adorar em espírito e em verdade, sem nos ver. Então tinha naquele túmulo sem imagem. E como se diz, o leopardo é a Grécia, e Grécia tinha adoração de imagens. Por que a besta, que é o papado, era semelhante ao leopardo? Olha que tem na Igreja Católica. Olha as imagens, cheia de imagens. Isso quando você vai nas igrejas católicas. Tem fundamento. E tinha pés como os de urso. Quem era o urso em Daniel 7? Era o reino da Medo-Pérsia, da Média e da Persa. O que eles faziam em seu reino? Mitraísmo, adoração ao sol. E exatamente o que o papado faz quando levanta o ostensório, é adoração ao sol. Exatamente o que a profecia relata. E boca como a de leão. Quem era leão na profecia de Daniel 7? Babilônia. O que Babilônia tinha? Pretensionismo. Ser pretensioso. Vocês sabem o que é uma pessoa pretensiosa? Ah, vou fazer aquilo e pronto, acabou. É eu que vou fazer. Quem manda em mim sou eu. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Isso é pretensionismo. E o que a Igreja Católica fez? Mudou 2 mandamentos da lei do Senhor, que era adoração, não farás para ti imagens de escultura, tiraram e mudaram o dia do Senhor para domingo. Eles mesmos falam em suas cartas, nós mudamos do sábado para o domingo. Quer dizer, pretensionismo. E continua, o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Eu não vou explicar aqui o que eu penso e que muitos pensam, mas muitos falam que é a ferida mortal que o papado recebeu em 1798, que o Papa Pio VI foi, como se diz, preso pelo general Berthier, que, a mando de Napoleão Bonaparte, mandou ele da França para Roma e prender o Papa. Que o papado, na época da Idade Média, quando era Estado e religião e Estado, que era a ligação entre os dois, que era Igreja e Estado, ele mandava e desmandava. E coroava os reis e rainhas. Dava a coroação para reis e rainhas. Eles colocavam a coroa na cabeça. Colocava o ostensório, né? Coroava os reis e rainhas. E os reis e rainhas tinham que obedecer ao papado. E tentou fazer isso com Napoleão Bonaparte, Papa Pio VI. E Napoleão Bonaparte, pretensioso como si só, falou: não quero ser coroado pelo Papa. Eu quero me coroar a mim mesmo, através de mim. E não deixou o Papa coroar-te. E, sabendo disso, mandou seu general Berthier para Roma para prender o Papa. Cessou o domínio papal. Apocalipse 13:4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Dragão, na profecia do Apocalipse, é Satanás. Então, Satanás está dominando este poder. Deu autoridade a este poder. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Quer dizer, quem hoje
Você vê no cenário lá do papado, do Vaticano, quem pode guerrear contra ela? Só Deus. Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Que é de agora, que é literal, que é 42 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio. 1260 dias literais, não é mais profeticamente. Apocalipse 13:6. E ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Quer dizer, mudou tudo, né? Tirou 2 mandamentos, como eu falei. Aí Apocalipse 13:7 e 8 é a adoração à besta, que já começou a adoração à besta. Sete e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, tem pessoas que sem saber, os inocentes, né, são os ingênuos, como se diz, que estão lá para buscar a Deus, mas nem sabem que estão adorando a besta, como se diz. Não tem discernimento para saber a dominação que está tendo, na denominação que está praticando. Saia dessa denominação, povo de Deus. Estudem a profecia, estudem a palavra de Deus, escutem quem está pregando perto de você e se alienta a procurar ler a palavra. Saia dessa denominação. Vocês estão adorando a besta e quando chegar a de decidir qual selo escolher na pregação dos 144 mil, está pronto para escolher o selo da besta. Então, quer dizer, que os 144 mil possa mudar a sua cabeça. Se ninguém hoje pode mudar a cabeça de vocês, que os 144 mil possa. Então, esse foi o primeiro trovão. O que é o sinal... O que é sinal ou selo de Deus? Que é a marca ou sinal da besta. O selo de Deus ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do 7º dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana, domingo. Quer dizer, mudaram. Aí o 666, que é a marca que é do anticristo. O primeiro dia da semana, domingo, a observância desse dia é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia repouso papal, domingo. Quando vier a prova será mostrado claramente que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo, é o primeiro trovão. Esse é o primeiro trovão que eu mostro para vocês. E está perto, viu? O decreto dominical está pertíssimo. Não está longe de acontecer, não. Está pertíssimo, povo de Deus. Que o sinal que o decreto dominical está às portas. Vamos lá, segundo trovão. Segundo trovão, que é juízo dos vivos, selamento do povo de Deus. Apocalipse 7.
Aí o texto do grande conflito, na página 60, relata: estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Exatamente. Então temos que se alientar. Esse é o segundo trovão. Homens holandeses e índios invadem mesa de domingo. Está mostrando aí, né, como na Idade Média povos, né, foram martirizados. Tem muitos, né, que eu posso mostrar, né, que na Idade Média o papado matou muitas pessoas, né, porque eram incluindo a perseguição, né, porque era igreja e Estado e queriam que as pessoas obedecessem ao papado, às leis do papado. O papado sempre tacou a Bíblia como último e a Bíblia tem que ser em primeiro lugar. E eles colocam o clero, a tradição, antes da Bíblia. Então, quer dizer, eles dão mais valor nos dogmas da igreja deles do que própria na Bíblia. Então, quer dizer, antes de falar sobre o terceiro trovão, vamos voltar no segundo trovão. Apocalipse 7. Apocalipse 7, que fala dos 144.000 e os selados de Israel. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia na nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer, o selamento do povo de Deus e o juízo dos vivos, que começará depois do decreto dominical. A partir do decreto, depois não, a partir do decreto dominical, o 6º selo será aberto. E na continuação, no capítulo 7, dos 144.000, que vão encaminhar o 6º selo, que será a última pregação da terra, o último selamento, que não terá mais volta. É o selo de Deus ou o selo da besta. Não tem mais volta. Vamos para o terceiro trovão. Supremacia papal no tempo do fim. 42 meses de domínio, que são os 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. E a casa do Papa no tempo do fim, em Jerusalém, Rei do Norte, que está em Daniel 11. Olha só, vamos lá em Daniel 11. Daniel 11, versículo 45. Daniel 11, versículo 45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Exatamente. Que vai se juntar em Jerusalém e como se diz, vai se estabelecer ali e vai haver rumores. Quer dizer, vai haver rumores dos 144.000, vou dizer mais para frente.
Ele se estabelecerá então em Israel, no templo, e, e, e vai tentar dominar, porque ele se sente como Deus aqui na terra, e vai implantar em Israel o seu trono. Esse foi o terceiro trovão. Aí o quarto trovão, que é no versículo 44. Fúria do rei do norte contra o povo de Deus com as mensagens angélicas. As mensagens angélicas. Versículo 44 de Daniel 11, 44. Mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado. Quer dizer, ele vai se sentir perturbado. Ele vai saber da pregação dos 144 mil e vai correr para matar esses 144 mil. E será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Quer dizer, ele vai matar mais pessoas. Eles vão a caminho para matar os 144 mil, mas antes de chegar aos 144 mil, vai matar bastante pessoas, vai ter bastante mártires, muitos cristãos morrerão. Será contemplação do quinto selo, que fala aqui que a promessa, né, o galardão estará pronto quando mais pessoas morrerem. E vamos para Apocalipse 14, que fala das 3 mensagens angélicas. O versículo 6, a primeira mensagem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e de cada nação e tribo e língua o povo dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A segunda voz: seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quer dizer, está falando da Igreja Católica, Apostólica Romana. E a terceira voz, né, o terceiro anjo, fala: seguiu estes a outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem que receba a marca do seu nome. Quer dizer, essa terceira mensagem está ligado ao terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, que as 3 mensagens angélicas estão ligadas no primeiro cavalo, no segundo cavalo e no terceiro. Cavalo branco, vermelho e preto. Estão ligados as 3 mensagens angélicas. Está na Igreja Católica Apostólica Romana, no cavaleiro preto. A terceira mensagem é o quarto trovão. O quinto trovão está falando sobre as 2 testemunhas de Deus, retirada da chuva por 42 meses, mar ficando vermelho. É o quinto trovão. Antigo e Testamento são as 2 testemunhas, são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as palavras de Deus que são fiéis e verdadeiras. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Salmos 40, 11. Novo Testamento, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 17. E Apocalipse 11.
fala sobre as duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Quer dizer, o que eu falei aqui de vestir, por 1260 dias, não está falando aqui um tempo, 2 tempos e 2 tempos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, isso aí é profético. Como está em Daniel, lá é profético. E vai muitos anos. Agora, que eu falei aqui sobre 1260 dias, é literais. Os que pregam errado, para saberem que estão equivocados. Que, como disse, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é profético. Agora, quando fala a palavra, o texto diz 1260 dias, é literal. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Quer dizer, que são os que não creem na palavra, que não querem saber, vai devorar. Eles vão querer saber, mas não tem mais jeito. Certamente devem morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra como toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quanto que tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas e vencerá e matará. Quer dizer, esse aqui é outro texto, né? E como se diz, que são os 144 mil que vão pregar também, né? Durante essas duas... Quando, povo de Deus, quando o decreto dominical acontecer, as Bíblias serão retiradas da terra. Vão bloquear as Bíblias sagradas. Vão te perseguir. E os 144 mil vão vir pregar a palavra para abastecer. Que não tem mais Bíblia para nós, eles vão vir fazer a última pregação do Evangelho, que será de nós aceitar o selo de Deus. E os que tiverem perdidos no mundo e não aceitarem a pregação, vai ter o selo da besta. Por isso que é o quinto trovão, as duas testemunhas. O sexto trovão vai ser a libertação, que será o fechamento da porta da graça. E depois de concluir a mensagem, o evangelho, que os que aceitarem o selo de Deus, fecharem o ciclo ali, os selados de Deus, o sexto trovão vai acontecer, que é o fechamento da porta da graça. Levantará Miguel, fechamento da porta da graça, ressurreição especial, que vai ter ali 1260 dias, depois, no finalzinho ali do 1290 dias, vai ter a ressurreição especial, e a ressurreição especial vai acontecer isso, vai acontecer todos os que tiveram esperança e que mantiveram a sua esperança nas 3 mensagens angélicas, que foram Ellen G. White, Tiago White, todos que, depois de 1844 ali, tiveram menção e colocaram no seu coração as 3 mensagens angélicas e morreram. Então esses vão ter a ressurreição especial, que serão, que no finalzinho ali dos 1290 dias, e eles ressurgirão para alientar o povo de Deus, que vai estar em sofrimento, a angústia de Jacó. E eles vão vir para, como se diz, acalmar ali, de ficar do lado do povo de Deus. E andarão junto com os 144 mil. E o texto fala também que
Apocalipse 1:7 fala que até que os transpassaram vão ver Jesus, mas isso aí será no momento que Jesus vier à terra, vier nos céus, aparecer nos céus, que, que aqueles que transpassaram Jesus, que mataram Jesus na cruz, como Anás, Caifás e todos os soldados romanos, que blasfemaram, riram quando Jesus estava na cruz. Esses, até Pôncio Pilatos verá que eles, como se diz, lavaram as mãos e levou à morte, verão quem eles mandaram à morte. Então será o fechamento da porta da graça. E o texto diz aqui, a expressão naquele tempo se refere ao chamado tempo do fim, o tempo em que o rei do norte, capítulo 11, o papado, estará armando as tendas do seu palácio, fazendo o decreto dominical. Vai estar nesse tempo ainda. Aí o sétimo trovão. O sétimo trovão é o fim dos 1335 dias, né? O texto fala aqui, né? Em Daniel 12, fala dos 1290 dias, né? Que são que fala da ressurreição especial, e também fala, bem-aventurados os que esperam até 1335 dias. Quer dizer, que é a sétima trombeta. A sétima trombeta tocará. E nessa trombeta, aqui em Apocalipse 11, versos 15 a 19, vamos lá para Apocalipse 11, a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouviu nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, o fim à tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. E aos teus servos, os profetas, aos santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Quer dizer, santuário de Deus que está lá na Nova Jerusalém. E foi vista a Arca da Aliança, a Arca da Aliança que os sacerdotes carregavam na época de Moisés e de Josué. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ali mostrará os 10 mandamentos, o quarto mandamento brilhará. E os cristãos que aceitaram o selo de Deus vão contemplar o quarto mandamento, que lembra-te do dia de sábado para santificar. E os que não aceitaram a palavra de Deus, os ímpios que aceitaram o selo da besta, olharão com horror, olharão com medo sobre esse quarto mandamento e vão cobrar os líderes que ensinaram que o domingo era o dia santo e vão persegui-los. E eles, por sair por cima, vão perseguir vão perseguir os cristãos que aceitaram o selo de Deus. Então, povo de Deus, esse foi os 7 trovões do Apocalipse, que foi descrito lá no Apocalipse, que João não escreveu. Esse foi os 7 trovões, que vão ser os segredos. E o decreto dominical está pronto para começar o primeiro trovão. Está pertinho para começar. E vai voltar, e vai acontecer tudo que a profecia está nos dizendo.
Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar a todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!